muito bacana, eu dei bom dia pra vocês várias vezes, mas não canso, né, de dar oi, eu gosto. O quê? Esse melhor? E aqui vocês vão ver melhor? Nossa, eu inclusive me ouço melhor, bem melhor mesmo. Vocês estão cansados? Não. Achei que iam falar um pouco, né? Nada. Tá tudo bem então? Podemos continuar? Prometo que eu não vou falar demais, apesar de ser uma comunicadora e gostar muito de falar com vocês. E aí daqui a pouco a gente tem uma pausa. E eu quero começar contando um pouquinho da minha história, mas de uma forma que talvez nem todos vocês conheçam. Eu sei que tem muita gente que estava aqui ontem e ouviu algumas das minhas histórias. Aqui eu quero contar algumas coisas que aconteceram. Meu filho está lá chorando, mas está tudo bem. Como a Mayara disse, eu sou jornalista de formação e não gosto de pentear o cabelo. Isso foi para mostrar para vocês que durante 15 anos da minha vida eu fui bastidor. Na verdade, agora eu já posso arredondar, já são quase 20 que eu sou bastidor. Mas por 15 foi em televisão. E na televisão, a gente vive um dia a dia muito corrido e eu fiquei muitos anos na editoria de polícia. Aqui, talvez, em Portugal, a editoria policial não seja tão animada. A do Brasil é uma loucura, é sequestro e tiroteio todos os dias. E era esse mundo que eu vivia. Acontece que durante todos esses anos eu não tinha Natal, eu não tinha Ano Novo, eu não tinha Páscoa com a minha família, porque o jornalista não dorme, a notícia não para. E durante todos esses anos eu era uma jovem descabelada, acreditava que ia passar a notícia para o mundo. Até que eu comecei a entrevistar muitas pessoas, inclusive o Pelé. E aí, entrevistando muita gente famosa, muita gente grande, eu também entrevistava pessoas que não eram famosas, mas eram excelentes tecnicamente. Quem aqui acredita que é muito bom, mas olha na rede social e vê alguém que não é tão bom tecnicamente quanto você, mas que hoje parece que fatura muito mais, tem muitos mais seguidores, e aí você fica, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso, eu sou melhor do que ela. Por que eu não estou faturando o que ela diz que, né, diz que fatura? Por que eu não tenho os seguidores que ela tem? Meu Deus do céu, eu quero ter isso! Sabe por quê? Eu descobri. O primeiro motivo é porque aquela pessoa faz mais do que a gente. Porque eu também falava isso. Porque quando eu era essa menina aqui, entrevistava o Pelé, entrevistei vários políticos, entrevistei muita gente grande. Ok, mas essas pessoas elas já eram grandes. E aí eu comecei a ver que essas pessoas que não eram tão grandes midiaticamente, elas eram muito boas. E o segundo problema, que foi onde eu descobri o que era, elas não sabiam comunicar o que elas faziam. Elas tinham uma técnica, elas eram muito boas, elas entendiam muito do que elas se propuseram a falar, mas elas não sabiam justamente falar, elas não comunicavam aquilo. Foi quando eu resolvi sair da televisão e ir para o mundo digital, onde eu dirigi todos esses experts, como a Mayara falou. Eu lá, dirigindo cada um deles, eu falava, cara, todos eles têm um superpoder em comum. Esse superpoder se chama comunicação. Eles podem não ser os melhores tecnicamente no que eles fazem. E olha, eu posso ir até um pouquinho contra o meu cunhado, Joel J. Mas o grande poder que ele tem não é a alta performance, não é a educação física. O grande poder que o Joel tem é a comunicação. Ele, sem dúvidas, é um dos melhores comunicadores que a gente tem no Brasil. E aí, vendo tudo isso, eu falei, eu não quero mais essa vida. Cansei. Eu não vou mais dirigir gente grande. Porque, na real, o meu propósito é pegar essas pessoas que se sentem talvez injustiçadas pelo mundo, porque vê a outra que não é tão tecnicamente melhor do que ela, fazendo muito mais sucesso, e eu falei, agora eu vou ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. E vindo para o ramo do empreendedorismo, o que eu resolvi? Eu resolvi que eu vou ensinar empreendedores, porque eu sou eu sinto essa dor, eu sinto a dor do empreendedorismo, eu vou ensiná-los a serem os influenciadores do seu próprio negócio, por meio da comunicação. Porque um ajuste de comunicação, um ajuste na estratégia da comunicação pode fazer você vender mais. Aqui eu tenho um case, a Patrícia Jorge, ela é minha mentorada desde 2022. Quando a gente se conheceu, a Patrícia não falava um A. Hoje, ela faz dancinhas no Instagram. Parece uma loucura, não parece? Mas uma pessoa que não conseguia nem se ver na frente da câmera perder a vergonha a nível de dançar? Cara, isso é muito legal. Então a gente está conseguindo validar alguma coisa. E por alguns ajustes na comunicação que a gente fez dela, na estratégia da comunicação, como ela fala e principalmente o que ela fala, a gente conseguiu vender mais.
E aí, por isso, eu criei um passo a passo dos 8 mandamentos do comunicador de resultado, onde eu vou te mostrar o que essas pessoas fazem, o que é necessário a gente fazer para melhorar a nossa comunicação e a estratégia da nossa comunicação. Número 1, vai praticar a escuta ativa. Quem aqui faz pesquisa com o cliente? Pergunta para o cliente o que ele quer. Vocês que não fazem. O produto é na base do achismo? Eu acho que esse produto é legal. Eu acho que isso daqui é bacana. Não vai funcionar. Sabe por quê? Ainda falei ontem pro pessoal do Black. Muitas vezes, nós não somos os nossos clientes. Eu, Lara, ensino a perder o medo de se comunicar e se comunicar melhor. Hoje, eu não tenho mais medo de me comunicar, então eu não posso ser minha cliente. Eu não compraria uma mentoria de comunicação. Então eu não posso fazer o meu produto baseado no que eu acho. Eu já não sei necessariamente a dor do meu cliente. Ah, Lara, mas você é a persona transformada. Você também era bastidor, não gostava muito de se comunicar e hoje você se comunica. Sim, mas não foi por este meio. Foi por um outro tipo de estudo. E tá tudo bem. Então eu sou a persona transformada, eu entendo a dor. Não significa que hoje eu sei vender para essa dor. Então o achismo é uma coisa que a gente precisa eliminar das nossas métricas, principalmente construção de produto. No Grupo Primo, com o Joel J, a gente não divulgava, não colocava para vender nenhum produto se a gente não validasse numa pesquisa. A gente pergunta para as pessoas. E a escutativa ela é extremamente importante para isso. Sabe por quê? Um bom comunicador, melhor do que falador, é um escutador. Sabe por quê? Quando a gente escuta, a gente aprende. E se eu aprendo, eu consigo ensinar. Porque eu tenho muito mais base. Eu consigo ter muito mais bagagem para poder falar com as pessoas. Por que é difícil vender para o português? Porque muitas vezes o brasileiro não quer ouvir o português. Sabe o copia e cola que o Marco falou? Que aplicou lá? É isso. É não escutar. A partir do momento que a gente escuta, que a gente entende, que a gente vive, aí a gente consegue vender, porque a gente consegue fazer o principal, conectar. E a comunicação é conexão. E sabe o que conecta? As histórias de vocês, eu já vou falar sobre isso. Segundo mandamento, vai praticar a comunicação assertiva. Atenção, hoje em dia muito se fala sobre essa comunicação positiva. Ela é extremamente necessária. A comunicação assertiva e a positiva, ela vão lado a lado. O que é a comunicação assertiva? É você falar e o outro atender. Pronto, acertou, deu tudo certo. A grande questão é que as pessoas não entendem que ser direto e ter clareza na mensagem é algo simples de se fazer. E aí você quer colocar no seu discurso palavras extremamente difíceis, você quer colocar no seu discurso termos técnicos para mostrar autoridade. Meus amores, a autoridade é resultado, não é palavra difícil. A palavra difícil não vai conectar. A palavra difícil vai só te deixar ainda pior. Vai te deixar mais confuso, porque vai confundir a sua audiência. Se já é difícil falar em público, conversar com as pessoas, trazer um monte de informações, imagina tendo que falar e ficar explicando um monte de coisa. Vamos ser direto, vamos ser específico. E a comunicação assertiva, ela tem uns pilares. Esses aqui são os 6 pilares desse tipo de comunicação que ele precisa ser eficaz e saudável. A comunicação assertiva, ela traz para perto as pessoas. Ela faz com que você seja honesto e que você valide a informação do outro. A comunicação é uma via de mão dupla. Não existe mais monólogo entre empresa e cliente. Hoje todo mundo tem voz. E justamente por a gente ter voz, a gente quer ouvir o outro também. Essa comunicação precisa ter honestidade no que você fala, ou seja, seja coerente. Não venda saúde se você não é saudável. Não venda um relacionamento bom se você não tem um relacionamento bom. Não venda o que você não faz. Não venda o que você não acredita. Não seja um personagem. Já é muito difícil a gente viver a vida que a gente tem. Se a gente ainda quiser se tornar um personagem, vai ficar mais difícil ainda. Eu garanto, não vale a pena. Quanto mais verdadeiros vocês forem, mais conexão vocês têm. Aí você tem que ter esse respeito mútuo, clareza e objetividade. Obviamente você não vai xingar as pessoas, então não seja agressivo, isso não funciona mais. E não generalize, fale de um para um. Não é todo mundo. Todo mundo são quantos? Ninguém é quem? Exatamente, se são todos, é muita gente, né? Eu não falo com todo mundo. Não é todo mundo que me ama, nem todo mundo que me odeia. Ninguém veio, ninguém é zero, inclusive você. Mas você estava lá, então não foi ninguém. Você já foi um, né? Ah, ninguém veio aqui. Pô, mas como é que você sabe? Porque eu fui e eu vi. Ah, eu vi, então você já é muito, não é ninguém, tinha alguém, você.
Então a gente não precisa mais generalizar. A gente precisa cada vez mais trazer as pessoas para perto da gente. Falar no one-on-one. Isso conecta. Isso traz a empatia, que é o terceiro mandamento. Praticar a empatia. A gente vive num mundo, principalmente eu que estou lá no Brasil, onde a concorrência ela acaba sendo desleal. Porque existe gente que mente para vender. Existe gente que quer vender a qualquer custo. E a venda a qualquer custo pode ser um problema para quem tem valores e princípios fortes, que eu acredito que é o caso de vocês. O português tem isso muito forte e alguns brasileiros também têm. E aí é onde nós brasileiros nos conectamos com o português. Eu me conecto muito com o português por conta de valores e princípios. Então, praticar empatia é validar o sentimento dessas pessoas. É entender o que ele sente, é se colocar no lugar dele de verdade. Então, quando você vai comunicar uma cópia do seu produto, não sai falando qualquer coisa. Fala do que você entende. Quando você fala assim, eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu problema de não gravar vídeo. Eu sei o porquê você se julga tanto. Por que você quer ser tão perfeccionista? Mas eu sei de verdade, porque eu também passei por isso. Então, empatia, se colocar no lugar do outro, é exatamente isso. Você tem que ter tempo para entender o sentimento das pessoas. E o quarto mandamento é o que eu mais gosto. Vai perder o medo da câmera. Foram 15 anos em televisão e esses outros quase 5 em internet, trabalhando com a câmera. Posso garantir, a câmera não faz mal para ninguém. Nenhuma câmera me bateu, nenhuma câmera explodiu em mim, ela nunca me machucou. Mas eu entendo vocês. O julgamento é um problema muito sério, porque quando a gente se vê, a gente passa a se conhecer. E a gente vê aquele ser humano estranho. Porque quando eu estou falando aqui com vocês, eu não estou me vendo, eu estou vendo a minha cara, eu não me conheço. Assim como a minha voz. A minha voz é totalmente diferente do que vocês escutam e do que eu escuto. Para mim, minha voz está aqui dentro de uma caixa acústica, para vocês é outra. Aí eu faço um vídeo, escuto a minha voz e falo, essa é a minha voz? Ai, a minha voz é horrorosa, como vocês aguentam a minha voz? Ai, eu não vou gravar. Eu não vou gravar porque não gosto da minha voz. Mas adora mandar áudio de 2 minutos no WhatsApp, né, meu bem? É isso, vocês precisam se conhecer. E mais do que se conhecer, se aceitar. Eu fiz cirurgia bariátrica há 2 meses. Uma coisa que me incomodava muito e que eu me via como até uma pessoa incoerente. Como é que eu falo tanto de vídeo? Eu não tenho problema em gravar vídeo, mas eu não estou gravando vídeo. Aí eu falei, que erro, né? Não é nada, eu falo de coerência, estou sendo incoerente. Não tá legal isso aqui. O que está me incomodando? Foi numa análise extremamente profunda de autoconhecimento e descobri que o meu tamanho, por conta da obesidade, eu já não me encontrava mais. Eu não via o meu rosto. Meu rosto sempre foi fino e de repente meu rosto estava uma bolacha. E eu não conseguia entender, eu não conseguia me ver naquela imagem. E aí eu falei, pô, mas eu já tentei de tudo para emagrecer. Literalmente, todos os remédios. Eu usei pique, doutora Tatiane, já usei muito, já usei sibutramina, já usei tudo para emagrecer. Fiz exercício físico também, fechei a boca e não consegui. Que derrota. Mas aí, obesidade é uma doença, tem tratamento. Fui para a cirurgia bariátrica, já perdi 20 quilos e comecei a me enxergar. E voltei para os vídeos. O que é que incomoda vocês? Qual é o grande problema? A obesidade não era um problema para os outros, era um problema para mim. Muito aqui foi falado de, o outro te julga, caguei. É um pouco isso. Eu caguei realmente para o julgamento das pessoas. Mas o pior julgamento não era das pessoas, era o meu. E aí sempre que eu gravo um vídeo, e isso deve acontecer com vocês também, você fica assim, o Joel grava vídeo de primeira. Já posso te dizer, não grava. Thiago Nigro grava de primeira, não grava não. As pessoas que erram. E eles erram e tá tudo bem. E aí você fala assim, pô, mas olha o vídeo dele, é muito legal. É muito legal, mas e o seu? Você olha o vídeo das outras pessoas, as pessoas principalmente que você se inspiram, vocês olham o vídeo delas com a mesma régua de julgamento que vocês olham o seu? Não. Sabe por quê? Porque a nossa régua do auto-julgamento tá aqui. E quando a gente vai ver o do outro, tá aqui. Aí tudo que o Joel faz é lindo. Tudo que o Jorge Coutinho é maravilhoso. Tudo que a Lara faz é muito legal, porque a Lara tem humor. Não, mas não é isso. O problema não é que o meu é legal. É que você coloca a régua do julgamento do seu muito em cima. E não precisa ser assim. Quem é que tem problema com gravar vídeos?
Prometo que ninguém vem no palco, calma. Mas eu quero fazer um exercício. Pega a câmera do celular, grava virado pra você. Não vamos mostrar pra ninguém isso. Ninguém vem aqui no palco, é aí na cadeira, quietinho, sem humilhação. Abre e você vai falar assim em vídeo. 1, 2, 3. Então somente, vai. Olha que legal! Gente, nenhum celular explodiu. Alguém apanhou? Ninguém apanhou? Ah, não é possível. A câmera não fez mal pra vocês? Ah, pra mim ela fez. Olha, tem até gente que ainda aparece atrás do outro. Ok, foi muito fácil, não foi? Foi muito fácil. Agora vamos mudar. Vamos mudar. Todo mundo aqui fala inglês? Sim? Inglês, inglês, inglês. Todo mundo consegue falar 1, 2, 3 em inglês? Ok, então vamos gravar. Abre aí. 1, 2, 3. Gente, olha que demais. Em inglês também não bate ninguém. A câmera não explode em inglês, nem em português de Portugal ou do Brasil, tanto faz. Gente, isso não é genial? Agora vem aqui, atenção aqui. Oh, atenção aqui que agora o exercício muda. Abre o celular, fica olhando para a câmera. Vamos falar 1, 2, 3 novamente, só que agora em mandarim chinês. Ninguém sabe, né? Travou, né? Eu também não sei. Um negócio aqui. Como é que diz 1, 2, 3 em mandarim? É engraçado. Yarsan, tipo, Yarsan, seu filho? Ok, ficou muito mais difícil, não ficou? Mesmo agora ali ensinando. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Não é o vídeo, é a nossa cabeça e o nosso conteúdo. O problema, muitas vezes, é não saber o que falar pra câmera. E aí eu tenho aqui um esquema muito rápido pra vocês sobre como montar um roteiro para fazer um vídeo nas redes sociais. Que é 1, 2, 3. Passo número 1, apresentação do tema. Vamos parar. Todos que estão aqui, estão me vendo, acabaram automaticamente de virar meus alunos, tá bom? Já que vocês são meus alunos, aluno meu não começa um vídeo com: oi, tudo bem? Eu sou a fulana de tal e hoje eu quero falar sobre tal coisa. Gente, as pessoas não têm tempo. Vocês não têm tempo. As pessoas estão cada vez com menos paciência. Se eu não tenho tempo nem paciência, eu perdi 10 segundos da minha vida vendo você me dar oi e falar o teu nome e falar que hoje você quer me falar de alguma coisa. Vamos direto para o assunto? Porque a gente precisa chamar atenção. A rede social tem um problema hoje muito sério, tem muita gente lá dentro. Então é uma briga por atenção que é uma loucura. Como é que eu chamo atenção? Falando direto do tema. Então qual é o tema do meu vídeo? 5 passos para você se comunicar melhor. 3 coisas que você precisa fazer para perder o medo de gravar o vídeo. 2 formas de fazer tal coisa. Os 5 passos do não sei o quê. O passo a passo sobre tal coisa. Já dá logo o tema. Depois você deu o tema, você pode falar o seu nome. Eu sou a fulana de tal e dá uma olhada nesse vídeo que eu preparei para você. E aí você vai para o desenvolvimento do tema. Se você falou 5 passos, qual é o desenvolvimento? Contar cada passo. Se você falou 3 passos, contar 3 passos. Se você fez uma pergunta, o desenvolvimento do tema é responder essa pergunta. Então façam isso, isso facilita. Quando a gente tem clareza da mensagem, quando eu tenho clareza do que eu quero falar, da mensagem que eu quero passar, fica mais fácil gravar o vídeo. É igual 1, 2, 3. Se eu tenho segurança que 1, 2, 3 em português fala-se 1, 2, 3, não tem o que eu errar. Não tem porque eu tenho medo. E a rede social hoje pede comunicadores em vídeo. Lara, tem que ser só vídeo? Óbvio que não. A gente tem outros formatos. Só que o vídeo tem uma questão. O nosso cérebro, ele é um sabotador da nossa vida o tempo inteiro. E quando a gente tem som e movimento, o ser humano tende a prestar mais atenção. Se a gente está aqui paradinho, e agora esse passador de slide cai da minha mão, vocês vão olhar na hora. Porque fez um movimento diferente e fez um som diferente. Se eu der um grito, quem estiver dormindo acorda. Porque eu mudei a minha entonação vocal. Porque eu mudei o efeito que você estava. A gente veio o tempo inteiro aqui no linear. De repente eu fiz isso aqui. Se eu falar muito baixo, eu também vou tentar prestar mais atenção. Acontece que eu fiz isso aqui.
Então a gente tem que pensar nas nuances. Quando a gente faz o vídeo, tem movimento e som. Então a gente presta mais atenção. E é por isso que vocês precisam parar de se julgar, parar de se comparar, parar de ver defeito em você, ou então faz o que eu fiz. Está incomodando de verdade? Arruma uma solução. Não precisa fazer cirurgia, que nem eu fiz. Mas é uma solução, pô. E é uma atitude corajosa. Vocês precisam ter coragem de se aceitar. Eu tive coragem de me aceitar. E vocês precisam ter coragem também de se comunicar como vocês querem. E aí vem o quinto mandamento. Qual é a forma mais confortável de você se comunicar? Se eu não uso salto nem que a porra, não vou usar salto. Se eu falo palavrão, eu vou falar palavrão. Só que eu vou me adaptar. Eu vou fazer adaptações no meu vocabulário. Eu não preciso ficar falando um monte de palavrão aqui agora. Se eu gosto de falar igual uma menininha toda bonitinha e falar assim com vocês, sempre no diminutivo, oi galerinha, eu vou falar desse jeito. Porque se isso é confortável pra mim, vai me deixar mais seguro para me comunicar com as pessoas. Qual é a segurança que vocês estão dando para vocês? Colocando blazer sem querer pôr blazer? Botando batom vermelho sem querer colocar o batom vermelho? Vocês estão vendo a minha raiz? Tá branca, né? Pois é, tá branca. E vai continuar assim. Até eu resolver pintar meu cabelo e perder horas no salão. Sabe por quê? Porque eu resolvi me aceitar. Como eu sou. Então vocês se aceitem. Tenham isso aqui na mente. Qual é a forma mais confortável de você se comunicar? O que é que você vai falar? O que é que você quer falar? Bordão, para quem não sabe o que é, bordão é uma expressão que a gente fala. O melhor falador é um bom escutador, então eu também olho para vocês e consigo perceber o que está acontecendo por aí. O bordão é, por exemplo, uma expressão. O meu é bom dia, muito bom dia. Então aqui eu tive da boa tarde, eu falei boa tarde, muito boa tarde. É uma forma que a gente sempre repete algo. No Brasil, um dos mais famosos é o do Faustão, que era um grande apresentador de televisão, que era o "Ô louco meu". Tudo ele falava, "Ô louco meu". Ele falava isso em horário nobre na rede nacional. Então esse é o bordão dele, tá? Sexto mandamento. Contarás as melhores histórias. Storytelling. A tua história é a melhor história que existe. Entendam isso. Quantas pessoas vieram palestrar e contaram as histórias delas? E aí vocês choraram. Nós, né? Porque eu também chorei. A gente deu risada, a gente chorou, a gente se conectou, a gente pensou em alguém que a gente ama, a gente pensou em alguma fase difícil que a gente passou na nossa vida. Todo mundo teve história que conectou. Vocês se conectaram com várias histórias, a gente já está no último período, faltam poucas palestras para acabar. Olha quanta gente legal já passou aqui, com histórias lindas. Por que a história de vocês não é legal? Por que a história de vocês não é bonita? Por que a história de vocês não está dentro da narrativa e do discurso de venda de vocês? Vocês sabiam que criar uma empresa é difícil pra caramba? Sabiam, vocês são empreendedores. Você sabia que empreender é uma jornada solitária? Sabia, vocês fazem isso também. Você sabia que pai e mãe não apoiam nenhum empreendedor porque eles querem a porra da segurança dos filhos? A gente fala que a nossa segurança está no empreendedorismo, ele fala, não, está no concurso público. Porque no Brasil tudo é concurso público. Pelo meu pai, gente, eu estaria até hoje na televisão. Sem Natal, sem Ano Novo, ganhando muito menos do que eu ganho, sem o menor prestígio, e é só ego. Ai, porque ela trabalha na televisão. Ai, ela entrevistou o Pelé antes dele morrer. Fala bosta! O Pelé ficou rico, morreu, eu tô aqui. Não é assim. A vida do Pelé como é que era e a minha como é que é. Eu acho a minha mais legal, tem bem menos polêmica, mas ok. Entendeu? Isso é a vida dele, é o que diz pra ele. E o que diz sobre mim? Não é mais sobre o sentimento do outro, é sobre o seu sentimento e a tua história, é o teu sentimento que vai conectar para venderem mais. Porque hoje a gente precisa ter fãs. Fãs fiéis, fãs das suas marcas, fãs dos seus produtos, fãs de quem é o dono daquela empresa. Isso vai conectar. E aqui eu trago um esquema para você contar a sua história, rapidamente. 4 fases. A primeira fase você vai contextualizar. Eu não posso chegar aqui contando a minha história do absoluto nada. E essa contextualização você vai adaptar. Por que você vai adaptar? Eu já trabalhei dando treinamento para tripulantes de navio de cruzeiro. Eu não contei isso para vocês. É porque não tem contexto nenhum. Não muda nada na vida de vocês eu falar que eu trabalhei em navio de cruzeiro. Agora, muda eu contar que eu era da televisão? Muda eu contar que eu dirigi os experts? Muda eu contar quem eu entrevistava? Muda. Por quê? Porque está dentro do contexto do que eu vou falar agora. Se aqui eu estivesse falando com uma malta inteirinha da parte de cruzeiros ou pessoas que querem ser tripulantes e trabalhar em navio, eu ia contar minha experiência ali.
Mas para vocês pouco importa. Ali eu era, no Brasil a gente chama de CLT, que é com a carteira assinada. Aqui eu tenho que falar de empreendedorismo. Não vale a pena. Depois a gente vem para a conexão. Contar a história. Qual é a sua história, ou a parte da história, da criação da sua empresa, ou da criação do produto, do bastidor da tua vida, que conecta com as pessoas. Que você pode ser a sua persona transformada. Quem aqui é persona transformada do que fala? Você? Ok, você que é, vocês também. Olha quanta gente. Essa história precisa conectar. Olha o que eu fiz para chegar aqui, que é onde você quer chegar. É isso. Aqui é a conexão. Aí você vem com a solução. A solução é a apresentação do seu produto. Aqui a gente está falando de um storytelling persuasivo, tá? Para depois a gente vender. Aí a gente vem com a solução, que é o seu produto. Então, já que eu fiz isso, passei por tudo isso, estudei tudo isso, eu posso te ensinar a fazer isso e ter sucesso também. O meu produto é um bom produto para você chegar nessa fase final. E aí depois você vem para ação. O que é ação? A gente tem que parar de achar que tudo que a gente vai falar vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se vocês não aplicarem, não tomarem uma ação com tudo que a gente está falando aqui, não adiantou de nada. Vocês perderam tempo e dinheiro. Na boa. Foi isso que aconteceu. Então a ação serve para tudo na nossa vida. Aqui é um CTA de ação. Então, o que é que você vai fazer para comprar? Vai clicar no link, vai me mandar um direct para mais informações, vai preencher um formulário, você escolhe. Mas se você está fazendo um conteúdo, por exemplo, um Reels, que você não quer necessariamente vender, nem todo Reels é venda e não tem que ser mesmo, você pode fazer um CTA. Não deixa aquela pessoa ver aquela mensagem e, já vi, passou. Faz ela fazer alguma coisa. O que é essa coisa? Dá um like, envia para alguém, me manda um direct, deixa aqui um comentário. Faz ela fazer alguma coisa de útil com aquele conteúdo, porque você trabalhou para aquele conteúdo. Para aquele conteúdo sair, você quis que ela se transformasse. Pede para ela fazer alguma coisa. E o sétimo, penúltimo, é ser uma pessoa adaptável. E a maioria que me conhece sabe que adaptação, eu acho que é a palavra que mais me define. Eu me adapto muito bem. Há pouco tempo atrás, a última vez que eu vim palestrar aqui em Portugal, eu estava com uma barriga deste tamanho, porque eu estava grávida de exatos 8 meses e meio. Quem estava, o Gil estava lá e lembra. E eu andava de um lado para o outro palco, eu dava aula, eu falava, e eu me adaptei. Eu me adaptei para vir para Portugal, eu me adaptei para sair do empreendedorismo e voltar para a carteira assinada. Eu me adaptei para sair de novo da carteira assinada e voltar para o empreendedorismo. Eu me adaptei a voltar para o Brasil e agora estou pensando em voltar a morar em Portugal. Mas, Lara, você não para? Não. Sabe por quê? Eu nunca vou parar enquanto eu não estiver satisfeita. Só que a gente tem que ser adaptável de uma forma inteligente. Eu faço as coisas de uma forma onde eu sei que eu vou chegar no meu objetivo final. O meu objetivo é esse, eu sei que está setado. Pode demorar 1 ano, 5, 10, 20 anos. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para chegar ali. E pode ser que eu chegue ali e morra. Se eu não for igual a Rainha Elizabeth, que viveu quase para sempre, pode ser que eu chegue ali e morra. Tá tudo bem, mas eu fiz tudo para chegar. Enquanto a gente não der all-in, ou seja, entrar de verdade para o jogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós seremos eternos frustrados. E viver com a frustração é muito difícil. E aí o último mandamento é que você vai acreditar mais em você do que no seu concorrente. Sabe por quê? O seu concorrente talvez não esteja te olhando. Ou então ele está te olhando para dizer para você, ou para dizer para ele mesmo, olha, é legal o que ele faz. É legal o que ela faz. Mas não é você. Cada história é única, cada comunicação é única. E vocês precisam se empoderar disso. Se empoderem da história de vocês. Se empoderem da comunicação de vocês. Se empoderem de quem vocês são. Façam um exercício de motivo e motivação. O motivo, por que eu estou aqui? Aliás, o motivo, o que me fez chegar até aqui? A motivação, por que eu estou aqui? E o que fez você chegar aqui, com certeza não foi uma palestra. Com certeza não foi 1 hora da sua vida. Foi uma coisa muito maior. Então eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Espero ter contribuído. E mais uma vez, muito obrigada pela confiança, por vocês estarem aqui com a gente.